Boa noite, queridos alunos e alunas. Dando continuidade à nossa aula anterior, hoje nós faremos mais uma parte do nosso exercício de fixação. Então, aqueles que tiverem dúvidas nessas atividades aqui, terão que recorrer à aula anterior. Qualquer coisa eu coloco também a aula anterior, tá? O vídeo. Atividade de fixação. Número 1. Você se sente inibido quando tem de falar em público, na escola ou no trabalho? Por quê? Então você vai falar se você tem alguma inibição ao falar em público, na escola, no trabalho, numa reunião religiosa. E por que você tem essa inibição, tá? Número 2. Imagine que você precise colocar em um mural, do Seja, sua opinião sobre um assunto polêmico que está sendo muito debatido. Para realizar essa tarefa, além de se informar ao máximo sobre o assunto, o que seria essencial fazer? Então, para você colocar esse mural lá, você primeiro teria que se informar ao máximo, né? E o que você teria que fazer para estar bem informado? Justifique a sua resposta. Número 3. Um bilhete pode ser escrito em uma linguagem informal, bem semelhante à de um recado dito a uma pessoa conhecida. Em gêneros da esfera literária, o cordel pode exemplificar muito bem a poucas distâncias entre a fala e a escrita. Veja a lista de gêneros e assinale os que, em sua opinião, podem apresentar as modalidades faladas e escritas da língua entrecruzada. Aí nós temos os exemplos aqui. História em quadrinhos, conversa espontânea, conversa telefônica, artigo científico, entrevista de rádio, noticiário de televisão, crônicas, debates, cartas íntimas e pessoais, autobiografias e texto teatral. Você vai marcar qual deles que muito se parece o texto escrito e o texto falado. Eles podem andar, inclusive, juntos. Número 4. O sotaque é a pronúncia das palavras características de uma região. Graças ao sotaque é possível saber em que região as pessoas nasceram e viveram. Seu jeito de falar assemelha-se a alguns dos sotaques que aparecem no texto? Dê exemplo. Número 5. Ortografia é o conjunto de regras que informa como grafar corretamente as palavras. Você viu que a convenção ortográfica é respaldada por uma lei. O que aconteceria se cada usuário da língua resolvesse grafar as palavras segundo as regras que ele mesmo inventasse? Né? Se cada um resolvesse criar a sua própria língua, sua própria grafia, seria muito complicado, né? Então você vai colocar aí na resposta. Número 6. Muitos afirmam que os brasileiros não sabem falar sua língua materna. Você concorda com essa opinião? Sim ou não? E o porquê? Número 7. Você acha que o português que se fala atualmente no Brasil, no século XXI, pode ser considerado diferente do que se falava antigamente? Sim ou não? Você acha que ele é diferente do que se falava antigamente? Você vai responder afirmativamente ou negativamente, sim ou não, e o porquê, né? Número 8. Além da ortografia, qual outro aspecto é inerente à modalidade escrita? Tá. Número 9. Para revisar textos escritos e ajustá-los às situações que exigem uma escrita formal, quais as ações usadas? E número 10. O que os sinais de pontuação indicam? Então vocês vão fazer essa atividade hoje, tá? Complementando a da aula anterior. Aqueles que não tiverem aula anterior, eu posso enviar também aqui o vídeo da aula anterior para que ele possa se referenciar e vai responder isso aí e vai enviar para o professor, tá? Então, boa atividade, boa aula, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus.